Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Lima, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar de algumas figuras de linguagem e como essas figuras de linguagem se comportam no Enem, como é que o Enem trabalha esse tema, esse conteúdo. Nós sabemos, fazendo aí uma pesquisa, observando as últimas provas desse exame, nós percebemos que não são tantas as figuras de linguagem cobradas pelo Enem. Então hoje, ao invés de eu trabalhar aqui diversas figuras de linguagem com vocês, eu decidi trazer algumas questões para nós percebermos como esse movimento no Enem. E aí, conforme as figuras de linguagem forem surgindo, eu vou mostrando para vocês o conceito dessas figuras. E a primeira questão que eu trago para vocês é essa daqui. Na última aula nós falamos de elementos verbais e não verbais, e aí é importante que se faça essa análise, antes de mais nada, dos elementos não verbais, isso quando houver. Então eu tenho aqui uma bicicleta ergométrica, eu tenho ali um pezinho, ou seja, um lugar de fazer exercício, e do lado eu tenho duas crianças, e um fala para o outro. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. E aqui aparece a figura de linguagem metáfora, aparece o enunciado da questão, mas antes de resolvermos, vamos entender o que é metáfora e eu vou trabalhar, além da metáfora, a comparação. Eu tenho aqui duas figuras de linguagem próximas, tá? Muito parecidas, então eu decidi trazer para vocês o conceito primeiro de comparação. Então vamos lá, o que é comparação? Nós comparamos o tempo todo no nosso dia a dia, comparamos coisas, comparamos características, comparamos ações, enfim, vivemos fazendo comparações. E a comparação, o conceito vai ser exatamente esse. Consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança entre eles. Então, quando no dia a dia eu faço comparações, é porque existem realmente semelhanças e eu aproximo esses dois seres por conta dessas semelhanças, por conta dessas características. Observe aqui nesses dois exemplos que na comparação eu vou utilizar os elementos comparativos, o como, igual, tal qual, parecido com, sempre utilizando esses elementos comparativos que vão ser os elementos que vão caracterizar ali a figura comparação. Por exemplo, ela é como uma flor, associei ela a uma flor, talvez porque ela é meiga como uma flor, delicada como uma flor, bonita como uma flor. Então, por haver uma certa semelhança entre esse ela que aparece aqui, que eu não sei quem é, e uma flor, eu estabeleci essa comparação. Olha outro exemplo. O preconceito é como um nó cego no coração. Sabe o nó cego? Eu também tenho aqui uma outra figura de linguagem, mas agora o foco é a comparação. Sabe aquele nó na garganta quando a gente está angustiado? E aí quando ele traz... É uma fala de um pensador que a gente vai ver daqui a pouco. Lógico, eu fiz um ajuste, transformando aqui, colocando uma comparação. Mas quando ele diz o preconceito é como um nó cego no coração, então é porque o coração ficou, por conta do preconceito, o coração ficou com aquele aperto, assim como quando a gente fica com aquele nó na garganta. Mas observe também o elemento comparativo como, tá? Esse elemento comparativo é que faz com que eu tenha aqui a figura comparação. E eu tenho agora a figura metáfora, que é um tipo de comparação, só que dessa vez sem o uso de elementos comparativos. Que é a metáfora, todo emprego fora do seu sentido normal, porque se eu for olhar ao pé da letra, não vai ter sentido. Se eu não ver como uma interpretação, não vai ter sentido. E aí, continuando por efeito de analogia, de comparação, de aproximação, tá? Então, metáfora, em síntese, é um tipo de comparação, só que sem elementos comparativos. Enquanto lá no primeiro exemplo eu coloquei ela é como uma flor, aqui eu disse que ela é uma flor. Vejam,
Eu só consigo entender que ela é uma flor se eu fizer uma interpretação, se eu interpretar como uma comparação de fato. Se não, se eu for olhar aqui no sentido real, ela é uma flor, o que é que eu vou imaginar? Que ela é literalmente uma flor, que ela está plantada no vaso. Na verdade, não é isso que eu quero dizer. Tá? Então, por mais que eu afirme, ao invés de utilizar o elemento comparativo, por mais que eu diga ela é como, aliás, ela é uma flor, eu quis dizer que ela é como uma flor, eu quis dizer que ela é igual ou parecida a uma flor, e não que de fato ela é uma flor. Isso é a metáfora, é um tipo de comparação, só que ao invés de utilizar o elemento comparativo, eu simplesmente afirmo. E para eu entender essa metáfora, eu tenho que vê-la como uma comparação. Olha o outro exemplo. Agora sim, a fala aqui do pensador, o preconceito é um nó cego no coração. Ele quis dizer que o preconceito é como um nó cego no coração. É igual a um nó cego no coração, ok? Então, fechamos aqui com o conceito de comparação e metáfora. A metáfora é um tipo de comparação, só que sem elementos comparativos, ok? Agora a gente consegue resolver a questão. Voltando lá, já fiz a leitura dos elementos não verbais, voltando para o elemento verbal. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. E agora sim vem o enunciado nesta tirinha. A personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem, no caso a metáfora, para quê? Para condenar a prática de exercícios físicos? Será que o principal objetivo da tirinha é condenar a falta de exercícios físicos? Veja que isso não foi citado no texto. Valorizar aspectos da vida moderna? Agora, com a modernidade, eu uso a bicicleta ergométrica, será que é isso? Ou desestimular o uso de bicicleta? Se eu ia ao trabalho de bicicleta, agora eu vou de bicicleta ergométrica? Lógico que não. Caracterizar o diálogo entre gerações, entre o pai e o filho? Ou criticar a falta de perspectiva do pai? Volta lá para a tirinha. Quando ele diz assim, meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas não vai a lugar nenhum. E aí, quando ele diz, deve ser uma metáfora da existência dele, ele associou aqui o fato de o pai pedalar e não ir a lugar algum, ao fato de que o pai não consegue progredir na vida. Então, a metáfora aqui diz respeito à falta de perspectiva do pai. E o filho criticou a falta de perspectiva do pai. Ele disse que o pai não vai a lugar nenhum. Estão percebendo como é que as figuras de linguagem se movimentam aqui no Enem? Vamos para a questão 2. Eu tenho aqui os elementos não verbais, representando aqui a evolução, mas olha lá no finalzinho, como foi que o homem ficou diante do computador. Vamos ver como é que essa questão se movimenta. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar o quê? E aí eu tenho o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. Eu tenho a mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade. Eu tenho a problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina, a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social, ou o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da sua criação da criação de ferramentas como lança, máquina e computador. E aí a gente percebe, voltando, a gente percebe que em toda essa evolução, o último é o computador, é essa menção à atual tecnologia. Então nós vamos ter a letra A, o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. Mais uma vez, a metáfora aparecendo em uma questão. Vamos para mais uma.
Essa aqui é a própria metáfora, porque ele traz a música do Gilberto Gil, que tem como título metáfora. E o Gilberto, ao escrever, disse: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o intangível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta, deixe a sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta, deixe-a simplesmente metáfora. Então aqui, o próprio título escolhido aqui pelo Gilberto Gil é a metáfora. Então a gente vai observar qual é a metáfora do texto, qual é a metáfora da música. A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva. Olha outra coisa que é interessante em alguns momentos nas questões do Enem. Muitas vezes o próprio enunciado da questão te traz um conceito. Então, se na hora da prova você diz, caramba, naquela aula o Diego falou de metáfora, mas agora eu esqueci o que é a metáfora. Aí vem a questão e te lembra o que é a metáfora. É uma comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O texto em que se identifica a metáfora é: uma lata existe para conter algo. Vamos observar se há metáfora aqui na letra A. Quando ele fala que uma lata existe para conter algo, observe, se eu for aqui focar no termo lata, ele está falando da lata do ponto de vista real, aquele objeto que a gente usa como recipiente. Então, não houve metáfora aqui. Mas quando o poeta diz lata, ele agora tem o verbo latir no imperativo. Uma meta existe para ser um alvo. Uma meta é de fato um alvo, então não tem metáfora aqui. Por isso, não se meta, não se intrometa a exigir do poeta. Eu também não vejo metáfora aqui. Onde é que vai ser a metáfora? Letra E, que determine o conteúdo em sua lata. Onde é que está a metáfora na letra E? Lata tem o sentido de palavras, as palavras do poeta, as palavras do compositor, e não o sentido real de lata. Ele associou, com base no contexto, a lata às palavras do poeta. Ok? Vamos seguir agora com outro texto. O açúcar, o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor, que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Preste atenção nessa parte agora. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço o meu café esta manhã de Ipanema. A gente vai observar, olha aqui o enunciado, a gente vai perceber que agora eu tenho outra figura de linguagem. A antítese, que configura uma imagem de divisão social, antítese. Antes da gente responder essa questão, vamos ver o que é antítese. E aí eu trago para vocês outras duas figuras de linguagem. A antítese e também o paradoxo. Existe também uma aproximação entre essas duas figuras, porque as duas consistem em mostrar em um mesmo enunciado palavras opostas quanto ao sentido. E qual vai ser, então, a diferença entre antítese e paradoxo, já que as duas
falam de palavras que se opõem quanto ao sentido, quanto ao significado. A diferença é que na antítese eu tenho a mera aparição de palavras opostas, mas cada uma continua mantendo o seu significado. Por exemplo, a tristeza de uns é a alegria de outros. Eu tenho aqui a oposição entre tristeza e alegria, porém a tristeza continua sendo tristeza, continua significando tristeza, a alegria continua significando alegria. Eu tive aqui apenas uma aproximação de palavras que têm o sentido contrário, o sentido oposto, as palavras antônimas. Olha outro exemplo. Alguns dias são quentes, outros frios. Ocorreu aqui uma omissão também, tá? Seria já uma outra figura, mas agora vamos focar nessa antítese. Quentes, frios. Também a oposição, também a aparição de palavras antônimas, palavras com sentido contrário. Mas quente continua significando quente, frio continua significando frio, ok? Essa é a antítese, a simples aproximação de palavras opostas quanto ao sentido. Já o paradoxo também vai trabalhar com essa ideia de oposição, só que no contexto nós vamos perceber que elas passam a representar uma mesma coisa. Olha como eu coloquei aqui a definição. Consiste no emprego de palavras que, embora opostas quanto ao sentido, se fundem, se misturam no mesmo enunciado, passam a representar ou a significar uma mesma coisa. E eu trouxe dois textos também para a gente entender a diferença entre antítese e paradoxo. O primeiro que eu trago é um trechinho do famoso soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Lembrando, essa aqui é só a primeira estrofe. E aí o que é que eu vou observar? Fazendo uma interpretação, eu vou perceber que o amor é fogo que arde, mas não se vê arder. É como se eu dissesse arde, mas não arde. Então já percebam aqui na interpretação uma oposição. Vamos seguir. A ferida, amor é ferida que dói e não se sente. Dói e não dói ao mesmo tempo. O amor é um contentamento descontente. Ele é contente e ele é descontente ao mesmo tempo. O amor é dor que desatina sem doer. É uma dor que não dói. Então percebam aqui a oposição entre arder e não arder, entre doer e não doer, entre ser contente e descontente. Percebam que até então teria uma antítese. Mas quando eu observo que essas oposições, no final das contas, representam a mesma coisa, porque tudo aqui está se referindo ao amor, então vejam que elas se fundiram e passaram a representar a mesma coisa. Não foi uma simples aparição de palavras opostas quanto ao sentido. O que é que dói e não dói? O amor. O que é contente e é descontente? O amor. Então, nesse caso, eu deixo de ter uma simples antítese e passo a ter um paradoxo. Por mais que essas palavras sejam opostas, no contexto, elas se fundem, elas se misturam, elas passam a representar uma mesma coisa. Olha outro exemplo que eu trouxe aqui de um cartaz do enredo de Pobre Menina Rica. Foquem aqui no título, Pobre Menina Rica. Eu tenho aqui pobre, eu tenho aqui rica. A princípio, eu teria uma antítese, já que essas palavras são opostas quanto ao sentido. Mas quando eu vou fazer uma interpretação, eu vou perceber que quem é pobre é a menina, quem é rica é a menina. Ou seja, o pobre e o rica se fundiram, se misturaram e passaram a representar uma mesma coisa. Por isso que eu deixo de ter uma simples antítese e passo a ter um paradoxo. Ok? Deu para perceber a diferença? Antítese, a simples aparição de palavras opostas quanto ao sentido, mas elas continuam representando o que de fato são.
Já no paradoxo, essas palavras opostas quanto ao sentido passam a representar uma mesma coisa. Agora sim, vamos voltar para a questão e eu vou focar aqui no finzinho do texto. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produzem ou produziram este açúcar branco e puro. Olha aqui, amargo da vida dos homens, doce do açúcar, a vida dura, a vida pura. Percebam aqui a oposição entre o açúcar e a vida dos homens, entre o açúcar que é doce e a vida que é amarga. E agora sim vamos para a questão. A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco do açúcar e o quê? Letra A, o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. Será que aqui essa oposição é entre o branco açúcar e o dono da mercearia? Ou então o beijo da moça e a água na pele e a flor que se dissolve na boca? Ou então letra C, o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar? Letra D, a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale? Ou letra E, o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras? Então, olha a oposição. A oposição aqui vai se dar entre o branco açúcar, a doçura do branco açúcar, e o trabalho dos homens de vida amarga, então o doce do açúcar com o amargo da vida desses homens, em usinas escuras, o escuras fazendo oposição ao branco do açúcar. Percebam que nesse caso eu tenho uma antítese porque esses enunciados, essas palavras ou expressões que são opostas quanto ao sentido não passaram a representar uma mesma coisa. O que é escuro? O que são escuras? As usinas. O que é branco? O açúcar. Então, eles não se fundiram, não se misturaram, por isso que nesse caso eu tenho uma antítese. Vamos para mais uma? O oxímoro, que é uma forma também de chamar o paradoxo, você pode falar oxímoro ou oxímoro, é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Então vejam, mais uma questão que te lembrou que é um paradoxo. Para Garfield, a frase de saudação de John, na tirinha abaixo, expressa o maior de todos os oxímoros. E aí vem a tirinha. O gato dependendo ali de uma caneca de café para ser alguém na vida em uma plena segunda de manhã. E aí chega o feliz John, como se tivesse vindo já de uma balada muito feliz. E aí ele deseja ao Garfield, feliz segunda-feira, olha a alegria dele. E aí um balão de pensamento no fim. A mãe de todos os oxímoros, de todos os paradoxos. Vamos ao enunciado. Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do poema O Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre também o oxímoro, oxímoron, paradoxo em. Ele fala que erguia casas onde antes só havia chão. Eu tenho aqui a oposição entre casas construídas e chão, sem construção. Mas será que aqui eu tenho um paradoxo ou é apenas uma antítese? Letra B. A casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. Veja que eu tenho aqui liberdade e tenho escravidão. Será que eu tenho aqui essas duas palavras opostas representando o mesmo ser, o mesmo item? Observe que liberdade e escravidão estão representando a mesma casa. Então, já achei a resposta. Na letra B, eu tenho um paradoxo. Eu não tenho uma simples antítese. Eu tenho liberdade e escravidão, só que nesse caso se fundiram no mesmo enunciado. Passaram a representar o mesmo elemento.
Por isso, eu deixo de ter uma simples antítese e passo a ter um paradoxo. Ok? Encerramos por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Abraço a todos e até mais.